Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 1. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, a gente vai ler do 1 até o 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também há uma só é a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como nunca é demais, se puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a Tua palavra e nós verdadeiramente amamos a Tua palavra. Que, Senhor, ela seja como um orvalho e que ela possa descer nessa noite, Senhor, e nos tocar a todos, e não só isso, nos transformar. Que essa semente incorruptível possa encontrar uma terra fértil em nossos corações, para produzir não 30 apenas ou 60, mas 100 por 1, a capacidade máxima dela. Para que nós possamos ser transformados, Senhor, a Tua imagem conforme a Tua semelhança, entendendo, Senhor, aquilo pelo qual fomos chamados e vocacionados. Espírito Santo, que não seja só mais uma palavra, mas que seja a Tua palavra, que não só é viva, mas também é eficaz. Ela não é só eficaz, mas ela também é viva e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor, ao ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, e discernir as intenções dos corações. Então, Espírito Santo, vem e nos ensina nessa noite. Nós te damos liberdade em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria começar dizendo que esse tema, que vocacionados, que todos nós fomos vocacionados, é maravilhoso, porque vai trazer a centralidade do Ministério da Reconciliação, ou na verdade a continuidade do Ministério da Reconciliação. Aquilo que começou em Cristo não termina nele. Jesus não começou uma obra e terminou nele. Na verdade, ele apenas começou uma obra que iria continuar. Isso significa que nós estamos escrevendo Atos ainda, Atos, ele termina, mas ele não termina com um ponto final, ele termina com 3 pontinhos. Você e eu fazemos parte, somos chamados para fazer parte da história de Jesus. Mas eu gosto muito de que, para a gente poder compreender e entender pelo que fomos vocacionados, ou como descobrir a nossa vocação, todos os homens que nascem nessa terra vão ter as mesmas perguntas que vocês têm, na idade que vocês têm. Existem 2 perguntas que são as 2 perguntas mais importantes na vida de um homem e de uma mulher. A pergunta mais importante não é com quem você vai casar, apesar disso ser muito importante. Não é do que você vai viver, ou que faculdade você vai fazer, aonde você vai morar. Essas não são as perguntas mais importantes, apesar delas serem importantes. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Saulo, ou Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele estava indo lá para perseguir os cristãos, ele era zeloso na lei dos fariseus, ele estava perseguindo os cristãos. E você vai ver o relato desse encontro de Paulo com Jesus a caminho de Damasco, pelo menos 3 vezes no livro de Atos. Uma vez quando Lucas escreve, ele narra. Outra vez é quando o apóstolo Paulo, perante o rei Agripa, ele conta essa história. E outra vez quando ele se defende diante dos judeus. E se você junta as 3 versões, você vai ver que o apóstolo Paulo faz 2 perguntas para Jesus. E são as 2 perguntas mais importantes na vida de um homem e de uma mulher. Presta atenção comigo. Que se você souber quais são as perguntas mais importantes, você vai correr atrás das respostas certas. O Google e o ChatGPT não conseguem responder.
E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz para Jesus, quando ele está tendo diálogo a caminho de Damasco, a primeira pergunta é: Senhor, quem és? E essa é a primeira pergunta mais importante na vida de um homem. C.S. Lewis diz que se Deus é real, se Ele existe, a coisa mais importante que nós devemos fazer é conhecê-lo. Essa é a primeira. Se realmente existe o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, a nossa prioridade é saber quem Ele é. Por quê? Porque se não soubermos quem Ele é, a segunda pergunta nunca terá resposta. E a segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz é: o que queres que eu faça? Essa é a segunda pergunta mais importante na vida de um homem e de uma mulher que nasceu e veio nessa terra. Primeiro é: quem é Senhor? É o que o apóstolo Paulo pergunta. Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele pergunta: e o que queres que eu faça? E a Bíblia diz que Jesus direciona para que ele entre em Damasco e que ele esperasse lá. O que eu quero dizer com isso é que se Ele é Senhor, e C.S. Lewis continua, nossa prioridade é conhecê-lo e fazer a sua vontade. Porque não tem como chamá-lo de Senhor e não fazer a vontade. Não existe nenhuma razão de pedir que venha o reino dos céus e que seja feita a vontade dele na terra como é feita no céu, se ele não for Senhor. Não tem como pedir para que um rei venha sem estarmos dispostos a fazer sua vontade. Mas é o primeiro ponto, nós precisamos conhecer. Mas eu queria te ajudar, né, nessa introdução, que nós vamos falar de como entender a sua vocação, ou o que seria isso. É que existem algumas dificuldades na semântica. Semântica é o que significam as palavras. Então assim, chamado, propósito, vocação, eles podem ser sinônimos, mas para eu te ajudar eu vou dizer como eu separo. Você está comigo? Está comigo? Então não me abandona, não deixa sozinho aqui para eu saber que a gente está se comunicando, beleza? Ó, chamado para mim é o mesmo para todos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz: fiel é Deus que nos chamou, Kalel, a comunhão com Cristo Jesus nosso Senhor. O chamado de todo homem, de toda mulher é o mesmo, é ter comunhão com Cristo. Comunhão é relacionamento de intimidade. Jesus na cruz do Calvário, no ministério da reconciliação, veio para justamente isso. Cristo na cruz não foi simplesmente para perdoar os nossos pecados, para que não fôssemos condenados. Isso era a menor parte do seu propósito, da intenção do coração de Deus. A intenção do coração de Deus era a reconciliação, era trazer de volta o conselho, é fazer com que a inimizade que havia não havia mais. O véu foi rasgado, não foi só sangue que foi jogado no propiciatório, o véu foi rasgado, o que nos separava já não separa mais, que era o pecado. Glória a Deus. Por que fomos perdoados? Para que tenhamos acesso ao Pai de novo, para que conheçamos seu coração. O propósito de Cristo é revelar a face do Pai. É isso que ele fala em João 17, na oração sacerdotal. Eu revelei a eles o seu nome. Esse foi o meu propósito. Ninguém pode revelar o Pai a não ser o Filho, ninguém pode conhecer o Filho a não ser o Pai ou quem quiser revelar. O ministério de Jesus foi nos apresentar ao Pai e fazer um novo e vivo caminho. Então o chamado de todos nós é o mesmo, na minha opinião. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, comunhão com Jesus. Glória a Deus. E propósito, Rafael? Para mim, Rafael, o nosso propósito também é o mesmo. E aqui começa a ficar mais fácil, porque a gente não se perde tanto. Chamado é ter comunhão com Jesus. Fomos chamados, Kalel, significa isso realmente, chamados. Foi um convite, um chamamento. Comunhão com Jesus. E o propósito de todos, Romanos 8, versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de quem? O propósito de Deus. Não é chamado segundo o seu propósito individual, segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O versículo 29 continua dizendo: os que de antemão conheceu, caso nós,
este mesmo predestinou, caso Deus nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então qual que é o propósito de Deus para todos os homens? É que todos nós, ao conhecê-lo, no nosso chamado, nos tornemos, no nosso propósito, a imagem de Cristo Jesus, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Você está comigo? Então o propósito da nossa salvação, e nós estamos aqui por um motivo só, nos reunimos por um motivo só, para que conheçamos a Cristo, nosso chamado, e para que exerçamos o nosso propósito, que é nos tornar a sua imagem, a mesma semelhança de quem Ele é, cópias de Jesus. Cristão significa pequeno Cristo, é isso. Não deveria ser distante a ideia. Às vezes a gente senta com pessoas e a gente fala, poxa, mas é o coração de Cristo. Aí as pessoas falam, mas Jesus foi Jesus. Exato, e o seu chamado é ser igual a Ele. Esse é o caminho, esse é o trilho. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo precisa o quê? Seguir os meus passos. O apóstolo João escreve nas suas cartas, aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou, deve seguir as suas pegadas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele está dizendo que é imitador de Cristo, é porque é possível. Ele não está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está falando, presta atenção, o que ele não está dizendo, imite a Paulo, porque Paulo imita Jesus. Não, ele disse, sejam meus imitadores, imitem aquilo que eu faço. O que você faz, Paulo? Imito a Cristo. Imitem o que eu imito. Quem? Cristo. Agora, entendendo isso, você fala, Rafa, mas se chamado é ter comunhão com Jesus, é para todos. Se propósito é nos tornarmos a imagem deles, é para todos. Vocação é o quê? Agora sim. Agora que a gente entendeu que chamado é uma coisa, propósito é outra coisa, mas é igual para todos. A vocação é uma missão específica, para um tempo determinado, para um objetivo coletivo e eterno. Então a vocação, que é a sua missão, ela pode mudar de área para área. Eu sei que muitos aqui talvez tenham um sonho ou desejo de viverem um ministério a tempo completo, e glória a Deus se esse é o seu coração. Mas eu queria te avisar uma coisa, foi feito um estudo e descobriram que apenas 3% de todos os cristãos vão poder e conseguir servir a Jesus a tempo completo, sendo um pastor remunerado para isso, um ministro de louvor remunerado para isso, um diácono remunerado para isso, ou qualquer que seja a função eclesiástica que você ocupe. Isso significa que os outros 97% das pessoas precisam o quê? Da vocação celestial. A Bíblia diz que nós recebemos uma vocação celestial. E qual é essa vocação celestial? Uma missão. E qual é a missão? É manifestar o reino de Deus, conhecendo a Cristo, sendo parecidos com Ele. Agora nós manifestamos em missões diferentes. Não é todo mundo que vai na mesma escola, não é todo mundo que às vezes trabalha no mesmo estágio, nem todo mundo vai fazer as mesmas faculdades. Vocês vão ter missões diferentes, como na igreja, nem todo mundo serve na mesma coisa. Mas todos têm a mesma vocação celestial, que é manifestar a Cristo, mas em missões específicas. Quando a gente entende isso, você começa a entender de maneira mais fácil o que você tem que fazer com aquilo que Deus te deu. Então, é óbvio que para você identificar uma vocação, uma missão específica, seja eclesiástica ou seja no seu, na área de trabalho, no meio secular, você tem ferramentas que te ajudam. Por exemplo, para você fazer uma faculdade ou escolher um trabalho, existem testes vocacionais. Se chamam exatamente testes vocacionais. Eles vão tentar fazer com que você identifique suas aptidões, a sua facilidade. Por exemplo, se você é alguém que tem um temperamento mais introvertido, você não é tão relacional, você não é tão extrovertido, você não tem muita facilidade em falar em público, você provavelmente não vai querer trabalhar na parte comercial, quem sabe.
Talvez você seja um bom administrador, você gosta da parte de financeiro, de planejamento. Talvez você seja um ótimo desenhista, mas talvez você não seja um orador, que você é o representante da turma da sua classe. E está tudo bem. Quando você pergunta, Rafa, como eu posso descobrir a minha vocação ou missão terrenal específica, numa área específica? Bom, você precisa de gente que esteja com você. A gente vai entrar e entender isso aqui. Presta atenção. Como é que você sabe qual é a sua missão específica? Por exemplo, para ficar claro, o meu chamado é ter comunhão com Cristo. Então, presta atenção. Tudo que eu esteja fazendo que está atrapalhando minha comunhão com Cristo está me levando para longe do meu chamado. Mesmo que eu esteja fazendo para Cristo. Se está me roubando de conhecer a Cristo, está me distanciando do meu chamado. E o propósito do Rafael é se tornar parecido com Cristo, a imagem dele. Então, o que eu estou fazendo, a segunda pergunta é, o que eu estou fazendo, presta atenção, o que eu estou fazendo está me aproximando, me distanciando de conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele? E o que eu estou fazendo está me deixando mais parecido com Cristo ou menos parecido com Cristo? Isso pode ser dentro da igreja ou fora da igreja. Existem algumas pessoas que querem servir, mas querem servir por suas carências e ausências. Elas querem se sentir importantes ou que tenham alguma importância. Elas querem ser notadas. O corpo de Cristo não é para sermos notados. O corpo de Cristo é para sermos partidos. Não é à toa que Jesus nos compara com o sal. Vós sois o sal da terra. E o sal tem só uma função, dar sabor, mas ele não é visto. Ninguém fala, nossa, qual é o sal que você comprou? Essa carne está maravilhosa, com certeza deve ser a marca do sal que você comprou. Ninguém fala isso, porque ninguém nunca bate palma para o sal. Mas é claro que na sua ausência faz uma grande diferença. Agora, qual é a missão do Rafael? Qual é a vocação do Rafael nesse momento? Bom, nesse momento eu estou pastoreando jovens. Mas não é o que eu vou fazer até o final da minha jornada na terra. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. O que me traz tranquilidade. Por quê? Porque o que o céu estiver precisando, o que Jesus estiver precisando, eu vou estar fazendo. Tem pessoas que acham que vão descobrir qual é a sua vocação ou missão específica apenas nas suas habilidades e qualidades. Mas olha só, se você só faz aquilo que você gosta, você não está servindo mais ninguém além de si mesmo. Os levitas, por exemplo, que faziam o trabalho do sacerdócio levítico, segundo a linhagem de Arão, eles tinham funções, mas eles rotacionavam em várias coisas. Hoje às vezes era limpar, amanhã era carregar a arca, no outro dia desmontar a tenda, no outro dia colocar a tenda. Escalas do que tinham a fazer. Você vai ver que tinha gente que estava na escala de cantar, mas também estava na escala da portaria. As mesmas pessoas, do templo, do tabernáculo no caso, ou posteriormente no templo de Salomão. Por quê? Porque todo serviço, ou toda vocação e habilidade que Deus te deu e me deu, só tem um motivo: glorificar a Cristo servindo os meus irmãos, mais nenhum. Quer ver um exemplo? Para você entender. O que a gente está fazendo aqui? O que é uma vocação celestial que Deus manifesta na terrenal, uma missão específica. Imagina que você esteja numa ilha deserta. Só você numa ilha deserta. Você serve para quê? Para nada, irmão. Se você estiver numa ilha deserta, não importa a sua habilidade musical. Se você estiver numa ilha deserta, não interessa se você consegue pregar maravilhosamente bem. Se você estiver numa ilha deserta, não interessa qual é a habilidade que você tem.
Porque a habilidade e o dom que Deus te deu, qualquer que seja a área, pode não ser pregar, pode não ser tocar, pode ser aconselhar. Talvez você tenha uma capacidade, uma empatia em relação a ouvir pessoas e poder aconselhá-las, que pessoas que pregam maravilhosamente bem não conseguem. Isso manifesta a virtude de Deus, e isso revela o coração de Cristo. Mas se você estiver numa ilha deserta, não serve para nada, porque não tem ninguém para quem servir. Quando a gente entende o porquê fazemos o que fazemos, a gente recalcula a rota e o nosso coração agora é afinado. Porque, por exemplo, aqui não acontece só no Novo Mundo. Está comigo? Quem está comigo ainda? Chega a gente e fala assim, Rafa, tem como você me mudar de equipe de louvor? Por que, irmão, você não vai poder? Não, a equipe precisa mudar, porque eu falando de tal, não está dando para a gente tocar junto, não está legal. É mesmo? Não, a gente não se dá. Eu falo, eu tenho uma ideia melhor. Aí ele fala o quê? Aí eu falo, você podia nascer de novo. Ué, como assim? Eu falo, bom, você quer tocar para Jesus, mas você não quer tocar com Jesus? O problema é que a gente acha que veio para esse lugar que a gente chama de igreja para adorar a Deus. Presta atenção, não escandaliza ainda, calma, ouve até o final. Eu sempre digo isso e talvez já disse aqui, vou repetir. Adorar a Deus é muito mais fácil na sua casa. Que lá você coloca a Gabriela Rocha para cantar se quiser. Você coloca para pregar o pastor que você quiser que pregue. A mensagem você escolhe. E se não estiver gostando para onde ela está indo, você para e coloca outra. Você está entendendo? Você dá pause, faz o que você precisa fazer e depois volta. Aqui na igreja é difícil. Por quê? Porque tem gente do lado que conversa, tem irmã que levanta, vai no banheiro, tem gente que está com sede, da microfonia, o pastor se perde, esquece do que está falando. É difícil adorar a Deus aqui. E servir? Nossa, muito mais. Não, servir a Deus na minha casa é muito melhor, é a glória. Não, você não está entendendo. É a história do bom samaritano. Jesus está contando a história do bom samaritano, que teve um homem que foi assaltado por salteadores e está lá semi-morto. De repente está descendo quem? Está descendo primeiro um sacerdote. Ele está descendo de Jerusalém e ele está indo para Jericó. Provavelmente, possivelmente, ele já exerceu as funções sacerdotais dele. Ele já serviu e adorou a Deus. Então de repente ele está descendo, ele vê um homem lá que está precisando de ajuda e fala, estou muito cansado, hoje não vai dar, ainda mais é samaritano. E ele passa e finge que nem vê, mas assim, estou tranquilo porque eu já adorei a Deus e já servi Ele lá no templo. Ele não entende que Deus dizia, até no Antigo Testamento, diz assim, eu não me agrado com sacrifícios e ofertas, misericórdia eu quero, que se atentem para o necessitado. Deus já falava no Antigo Testamento. Davi entendeu isso. Ele escreve nos seus salmos, eu te oferi holocaustos, mas não te agradas com holocaustos. Que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde, o louvor da minha boca como incenso suave às suas narinas. Sinceridade. Aí o levita desce e faz a mesma coisa. O que você está querendo dizer? Bom, está querendo dizer que eles tinham adorado a Deus, servido a Deus, mas quando passaram pela imagem de Deus, fingiam que não viram. O seu irmão, quem está do seu lado, ele é a expressão de Cristo. É por isso que o apóstolo João escreve nas suas cartas e diz, ora, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão é mentiroso. Como pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que se você não consegue amar a imagem de Deus que você consegue ver, é muito mentira que você vai amar o que você não vê. Não é Jesus falando, dizendo, olha, se vocês derem um copo a um desse pequenismo de água, vocês estão dando a mim. Senhor, quando foi que nós estivemos com fome e com sede, te demos de comer e beber? Estavas nu e te vestimos, você estava triste e te consolou, estava na prisão e te visitou. Ele falou, quando você fez a um desses pequeninos, você fez a mim. Jesus já estava dizendo isso. Então o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer, antes de você entender qual é a sua missão e a sua vocação específica,
Não adianta você ter habilidades e talentos se o objetivo principal não for servir a Jesus. E quando digo servir a Jesus, é a expressão de Jesus que está sentado do seu lado agora. E aí você pode estar pensando, poxa Rafa, mas se você soubesse quem está sentado perto de mim, ele não parece com Jesus muito não. Bom, é para isso que serve a fé. A fé nunca foi sobre coisas. Se você vê o testemunho de Hebreus no capítulo 10 e 11, a fé é sobre pessoas que se tornaram, pela fé, Abraão se tornou pai, pela fé, Sara, apesar de estar de avançada idade, se tornou mãe, pela fé. Se tornaram. Então a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não está vendo a imagem de Cristo no seu irmão, mas pela fé, você acredita que Cristo está sendo gerado ali. Através do que? Da sua vida. Você está comigo ainda, amém? Então assim, é prático e fácil. Rafa, como saber da minha missão específica? Eu vou cumprir aqui o propósito para que eu vim. Como eu posso saber a minha missão específica? Primeiro ponto, cara, você precisa conhecer o fabricante. A gente falou do chamado, é conhecer a Cristo, anda junto. Não tem como você saber qual é a sua vocação ou missão específica se você não conhecer aquele que te chamou. E aí as pessoas às vezes elas estão esperando Deus fazer alguma coisa e elas não querem fazer nada. Ah, meu Deus, me dá um desespero isso. Ai, não, Deus me fez uma promessa que um dia eu seria missionário na Inglaterra. E eu falo, poxa, glória a Deus, a Europa precisa de missionários, realmente. Mas e o inglês, como é que tá? Não, inglês ruim. Pô, e aí, irmão? Eu vou ir mais perto, presta atenção, vou mais perto. A gente está falando de vocação ministerial. Deixa eu entrar nos 97%. Você está na sua escola e você foi chamado para ter comunhão com Cristo, e o seu propósito é se parecer com Jesus, e a sua missão é manifestar Ele. Como? No que você está fazendo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, cada um fique na vocação que foi chamado. O que ele está dizendo? Aonde você se encontra, exerça a missão do Cristo. Está comigo? Eu estava lá na faculdade, na primeira semana de faculdade, na faculdade de Direito, e eu lembro que o professor mais casca-grossa, que todo mundo tinha medo, era do Direito Constitucional. Ele passou pertinho da minha carteira, ele estava dando maior speech, que na primeira semana, de que essa geração, a nossa geração era uma geração mais para frente, que a gente não estava preso e dominado pelas mentiras dos antepassados, que atrasava o avanço da tecnologia, da ciência e não sei mais o que. E quando ele passa perto da minha carteira, ele fala bem assim, e vocês são muito mais avançados e evoluídos. Aí ele passa perto da minha carteira, ele não me conhecia, o que foi uma coincidência, mas nada é coincidência, e falou baixinho, vocês não acreditam nas bobagens de Adão e Eva, essas coisas. E continuou falando em voz alta, só essa parte ele falou baixinho, mas ele falou perto de mim. Quando ele está virando a cadeira, que ele está vindo de novo na minha direção, eu levanto a mão alto. No meio do speech dele, ele fala, sim. Não, é que o professor, desculpa, professor, te interromper, mas é que o senhor passou aqui perto da minha carteira, e apesar de ter falado baixinho, eu ouvi. O senhor disse que a gente não acredita em Adão e Eva e essas baboseiras. Eu queria dizer para o senhor que eu acredito. Ele olhou para mim achando que eu ia ser o maior zoeiro da sala, que se eu ia fazer uma piada, alguma coisa, e viu que eu fiquei sério. Ele falou, é verdade? Eu falei, é. Você acredita em Adão e Eva? Eu falei, é. Que Deus fez do pó da terra? Foi. E tirou a costela e fez uma mulher? Fez. E em 7 dias? É. Ele depois falou assim, vamos ver se até o final desse semestre você dura com essa fé aí. Aí quando ele falou isso, eu falei o quê? Eu falei, isso é um desafio? Porque se for, eu tenho uma aposta. Ele olhou e falou, qual é? Eu falei, se eu for o melhor aluno da tua sala, desse semestre de Direito Constitucional, na última aula do ano, você me dá meia hora para eu falar da minha fé. Meu amigo. Ele ia regar na frente da escola toda, da sala toda, do semestre todo. Acabou de falar que provavelmente quem não acreditava nisso era mais intelectualmente avançado. Ele não tinha como arregar. Ele falou, beleza, então, se você for o melhor aluno desse semestre, eu te deixo 30 minutos falar da tua fé. E estava eu no final do semestre, meu parceiro, o meu professor sentado na cadeira, meus colegas todos, e eu pegando o quadro escrevendo Jesus e falando, deixa eu falar para vocês da minha fé.
Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito, se parecer com Jesus, se você não for fiel e excelente na missão que Deus te deu momentânea. É ensino fundamental que você está estudando, então você precisa manifestar Jesus sendo o quê? Um ótimo aluno. Eu estou falando que você precisa ser o melhor da sala. Mas se você, pelo Espírito Santo, foi ousado ao ponto de ter um desafio de um professor que desafiou a sua fé, então pronto, Deus vai respaldar e eu vou ser diligente nisso, porque eu tive que estudar. Também não foi dormir, acordei e sabia tudo de direito constitucional. Deus te colocou num ambiente, não é para você ser o melhor, isso é impossível em todas as áreas. Senão, todo jogador de futebol que era crente ia ser o melhor do mundo todos os anos. Não funciona assim. Mas se precisa ser o que mais manifesta Jesus. Você está comigo? A sua vocação. Só que para isso você precisa conhecer intimamente o fabricante. A gente estava recentemente numa conferência, eu estava com o Isra. Eu amo ele demais. Cara, e o Isra, quem conhece ele mais de perto, ele é um cara muito... Ele é muito de verdade. E aí... o pregador estava falando lá e moral da história. O pregador estava falando, gente, a gente precisa orar, você precisa orar mais e ler mais a Bíblia. E aí o Isa falou assim para mim, ele falou, cara, você já percebeu que todas as conferências que a gente vai, tudo que a gente fala, a conclusão é, a gente precisa orar mais e ler a Bíblia? É verdade, cara, a gente sabe. Então vamos fazer. Em João 18:37, Pilatos perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Cara, para o que você nasceu e para que você veio ao mundo, existe uma missão específica para você, que pode transicionar de área em área, mas o seu chamado de ter comunhão com Cristo, teu propósito é parecer com Ele, nunca vai mudar. Você está comigo? Se você buscar essas duas coisas, meu amigo, e querer servir a Jesus servindo os seus irmãos, você vai ser direcionado por Deus, não tem como fugir. Eliseu estava fazendo algo antes de Elias chamar ele. Você que tem um sonho ministerial, Davi não foi reconhecido por um grande guerreiro inicialmente. Davi foi reconhecido porque era habilidoso no seu instrumento. Depois, a experiência que ele teve foi cuidar de ovelha. Presta atenção, Davi se confundiu. Davi achou que Deus tinha chamado ele para ser rei. E o problema é que quando Davi esqueceu que era um pastor, Deus teve que lembrar, e Natan tem que voltar para Davi e contar uma história de pastor para ele. O cara tinha muita ovelha, pegou a ovelha do vizinho e matou para dar de comer para os visitas. E Davi lembrou o que era o valor de uma ovelha e falou, esse cara tem que morrer. Davi, você está com a coroa na cabeça e esqueceu o que é ser pastor. Deus te chamou para ser pastor, não para ser rei. Um pastor que governa. Você não pode se esquecer de quem você é, independente dos lugares que Deus te colocar e de como Ele te evidenciar. As pessoas às vezes chegam para mim e perguntam, às vezes elas falam essas coisas assim, tipo, Rafa, guarda o seu coração, cuide do seu coração. Cara, essa é a minha prioridade número 1, mas eu tenho pastores, eu tenho amigos para me ajudar. Agora, o que pode ser mais maravilhoso do que conhecer Jesus e ser achado nele? Nada. Então não interessa, cara. Aqui um estádio para você pregar. Mas e aí, para que eu estou indo? É para servir meus irmãos? Glória a Deus, mas se não for, então escolhe outro. Você está comigo ainda? Beleza, além de conhecer intimamente o seu Senhor, conhecê-lo e conhecer intimamente Ele, vai revelar a sua vocação e missão que pode transicionar e que é específica para cada um. Cara, você precisa ser conhecido pela sua igreja. Você está comigo, amém? Beleza. Cara, esses tempos eu estava, há 2 anos atrás, o pregador fala esses tempos, mas passou muito tempo, né? Sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que chegou uma pessoa e falou, Rafa, tem uma menina aqui que quer falar com você. E ela fala, pastor, eu tenho um chamado missionário, eu sou uma missionária, desde o ventre da minha mãe, e eu queria saber se vocês não podem me abençoar, e me enviar, e me apoiar, e bancar as custas. Eu olhei para ela e falei, irmã, prazer em conhecer, como é o seu nome? Ela se apresentou, eu falei, você está aqui, é recente? Ela, não, eu congrego aqui já desde há 5 anos, 5 anos eu congrego aqui. Eu falei, nunca te vi num evangelismo nosso, irmã?
Você é missionário de quem? Não, só dos povos não alcançados. Ah, meu amigo. Povo não alcançado pode estar na tua casa, irmão. Se Deus te deu um chamado missionário, irmão, você é missionário em qualquer lugar, cara. Se Deus te deu um missionário, eu sei, em qualquer lugar, vou falar para vocês. Pegar no púlpito e pregar no microfone, tá bom. Meu irmão, eu sempre sentei em todas as mesas que eu tinha a oportunidade de falar de Jesus, e eu queria falar de Jesus. Eu só estou aqui fazendo no microfone, em cima do púlpito, mas eu fazia isso na mesa, em qualquer lugar, no ônibus. Você precisa ser conhecido pela sua igreja. Qual é o testemunho que o seu pastor, o seu líder de célula dá a seu respeito? Com quem você caminha, essa pessoa pode confiar em você? Rafa, o que significa isso, confiar em mim? Eu vou dizer para você, às vezes chega para mim umas pessoas que são muito boas, e ele fala, eu queria te servir. Aí eu falo bem assim, cara, eu tenho muito medo de você. Por quê? Porque você parece ser bom demais e ninguém é bom demais. Eu não confio em ninguém que não demonstra fragilidade. Por quê? Porque todo mundo tem. Então, se você não demonstra fragilidade, se você não abre coração e não compartilha com o seu pastor e líder, você pode ser o melhor pregador da geração. Quem dá testemunho sobre você é a sua casa. Presta atenção. Davi foi ungido 3 vezes. Primeiro ele foi ungido em casa. Depois ele foi ungido sobre o povo dele, a tribo. E depois ele foi ungido sobre todo Israel. Tem gente que quer ser ungido na nação, mas não é ungido em casa. Você precisa ser ungido em casa, meu parceiro. Ah não, eu quero manifestar essa conferência vai fazer com que eu descubra a minha vocação e missão específica, que eu vou arrebentar. Meu amigo, deixa eu falar um negócio. Mais importante que isso é você ter o coração para Deus te revelar. Porque se Ele te revelar antes de você ter o coração, você vai se perder. Qual é o coração? A gente leu Efésios 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor. O que começa dizendo aí? Gente, eu não tenho vontade. Eu sou prisioneiro do Senhor. Eu não tenho vontade. A vontade é do meu Senhor. Está comigo? Quem está comigo? Obrigado. Peço que vocês vivam da maneira digna da vocação que foram chamados. Qual é a maneira digna de viver a vocação que foi chamado? Com toda humildade e mansidão. Se você não desenvolveu humildade e mansidão, meu amigo, que adianta você ser uau? É só ruína. Vai ser um livramento Deus te esconder, até que desenvolva mansidão e humildade no seu coração. Que mais? Longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, que é o vínculo da paz. Não tem como você ser vocacionado se você não for cheio do Espírito Santo. Você está comigo? E sabe qual a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo? A maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo não é ressuscitar morto. A maior evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo é manifestar as virtudes do Espírito Santo. Sabe qual é a virtude do Espírito Santo? Está na bênção apostólica no final do seu culto. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o quê? Não tem bênção apostólica no final aqui? Perdão então. Mais ou menos, né? É o quê? Comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito da comunhão. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Qual é a capacidade que ele tem de unir os irmãos do corpo de Cristo? Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Agora, se ele espalha ao invés de ajuntar, está faltando muito Espírito Santo. Está comigo? Não, mas ele canta maravilhosamente bem. Não, mas você tem que ver quando ele ensina. É um mestre excelente. E daí, irmão? Vou escandalizar vocês. Posso? Vou falar um negócio. Você acha que Deus chamou você porque você faz um negócio bem feito? Meu amigo, Deus usou uma jumenta para falar com um profeta, cara. Vou contar para vocês. Estava viajando
E aí eu fui pregar numa igreja. E antes de começar a ministrar, Deus me deu uma palavra profética com uma mulher. Eu tinha falado com liderança de juventude um dia antes. Eu entreguei a palavra para ela, a mulher chorou. No final aceitou Jesus e ela contou o testemunho. E ela disse que as coisas que eu falei exatamente tinham sido acontecido assim. E aí todo mundo estava assim, uau, nossa Rafa, que maravilha Deus fala contigo. Eu falo, calma aí, parça. É muito maravilhoso ouvir Deus falar comigo. Mas quando Ele fala comigo sobre as outras pessoas, não necessariamente tem a ver comigo. Estou só no nível da jumenta. Que às vezes Deus usa pela misericórdia. Você está comigo, é? Não, que palavra abençoada. Você viu que palavra abençoada? Irmão, eu já vi gente que pregou palavra abençoada, saía e no hotel pegava uma que não era sua esposa. Não, você viu que quando ministrava o céu desceu. E aí, irmão, o que quer dizer isso? Ó, aí fui em outro lugar, palavra profética e tal, Deus falou comigo, Deus falou uns negócios, foi maravilhoso, cara, Deus fez umas paradas incríveis, contar para vocês, eu fico a noite inteira aqui do que Deus fez. Eu viajei, Deus me presenteou com uma ida para a Europa de executiva, voltei de executiva, eu fingi que era rico, que eu sabia de tudo aquilo, mas não sabia de nada, perdido, não sabia como é que deitava, como é que levantava, um monte de coisa aconteceu maravilhosa. Mas sabe qual foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu nessa viagem? Você quer ouvir? Não vou contar não. Só para ouvir vocês. Eu chego em Guarulhos para depois vir para Curitiba, comprei passagens separadas, então eu pego minha bagagem, 2 de 23 quilos e uma de 10, e vou despachar para depois pegar em Curitiba, porque eu podia despachar. Despacha de 23, despacha outra de 23 e vou despachar de 10. Como a viagem foi longa, 9 horas e pouco, direto, eu tinha ido de chinelinho e de meia, para ficar gostosinho no avião, né? E de deitar e tal. Aí o que aconteceu? Presta atenção. Quando eu vou entregar de 10, eu falo, vou colocar meu tênis. Pego a mala. Aí eu falo, não, mas eu nem quero colocar o tênis. Coloco de novo para a mulher colocar a etiquetinha aí. Quando eu coloco de novo eu falo, mas pelo menos eu acho que eu vou trocar meia. Para que trocar meia, cara? Não estava ruim, estava tudo certo. Beleza. Qual é a chance? Quando eu pego a mala para abrir, não era minha mala, parça. Falei, nossa, cara, quase que eu despacho a mala de outro cara. De repente meu celular toca, e a mulher da companhia fala assim, Rafael, sua mala está aqui com a gente. Eu falo, e eu estou com uma que não é minha. Então volto lá, eu faço a troca. E de repente, quando eu estou esperando o cara vir fazer troca, veio no meu coração, qual é a chance de eu querer colocar o tênis? Eu nem gosto de usar tênis. E depois de falar, não, que tênis? E depois assim, pelo menos troca a meia. Para o Espírito Santo me avisar que aquela mala não era minha. Imagina se eu despacho a mala para Curitiba de um cara que nem é para Curitiba. Ai, Rafa, isso não é demais. Para mim é, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não estava falando para outra pessoa, ele estava falando para mim, de mim. Ele estava cuidando de mim no detalhe pequeno. É como se ele dissesse, filho, eu amo você, eu me agrado de você. Deixa eu te ajudar aqui, que essa mala que você pegou não é sua. Quer ver outra? Você pode se alegrar quando você for usado maravilhosamente por Deus no seu cargo, na igreja que você serve, ou até no seu trabalho ou escola, você receber honra por isso. Mas sabe quando meu coração se alegra de que Deus está comigo de verdade? É quando Ele me corrige. Quando foi a última vez que Deus te corrigiu? Você está no momento e de repente o Espírito Santo chega e fala com você, fala assim, isso aqui você está errado. Isso aqui, essa intenção do seu coração não está correta. Essa decisão que você está tomando não é da minha vontade. Porque Deus corrige o filho que ama, a Bíblia diz. Está comigo ainda, amém? Beleza. E a conclusão e o final é, por que tudo isso? A gente falou servir os irmãos, mas como servir os irmãos? Aqui vem. Nós fomos vocacionados para a missão do Cristo, em áreas diferentes, ok, em tempos diferentes, ok, mas qual é a missão do Cristo? João capítulo 17, versículo 18, na oração sacerdotal de Jesus, cara, presta atenção nisso,
Imagina você poder ouvir o que Jesus está orando, como Jesus, como o Filho de Deus fala com Deus, está lá na sua Bíblia. E em João 17, 18, Jesus fala-me assim: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Presta atenção, esse assim como é da mesma maneira, com o mesmo propósito. Jesus está falando, o mesmo propósito que você me enviou ao mundo, eu estou enviando eles ao mundo. Então, quero dizer para você, que a sua vocação ou missão, apesar dela ser passageira e transicional, só para essa vida, ela é só uma desculpa para você cumprir a missão do Cristo. E qual foi a missão do Cristo? A missão do Cristo foi entregar a vida dele pelos irmãos. Jesus fala, não há maior amor do que esse. A gente acha que amor de mãe é o maior amor que existe. Jesus diz que não. Não há maior amor que este, aquele que dá vida pelos seus amigos. Porque uma mãe dá vida pelo filho é mais que obrigação. Mas um amigo que não é de sangue, não há maior amor do que esse, Jesus diz, aquele que dá vida pelos seus irmãos. Todo mundo sabe de memória João 3,16. Porque Deus, tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a missão de Deus, a vocação de Deus. Mas Jesus, entendendo a vocação e a missão do Pai dele, compartilhou conosco a que continua sendo do Pai dele. Então eu te desafio a você memorizar 1 João 3,16. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então você quer saber qual é a sua vocação ou a sua missão específica? Procure a necessidade dos seus irmãos, não os seus desejos e gostos, a necessidade dos seus irmãos. As pessoas nem perguntam o que mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer não é pregar. Sabe o que eu mais gosto de fazer? Salinha de oração. É o que eu mais gosto de fazer. Nossa, Rafa, deve ser muito bacana estar na frente do Alcance Jovem. É muito legal, mas assim, não é o que eu mais gostaria de fazer. O que você mais gostaria de fazer? Cara, se você perguntasse qual é o meu sonho era ir para uma cidade de uns 17 mil habitantes. Entendeu? No interiorzinho de um interiorzinho, ser o reverendo da cidade, faz casamento, faz funeral, passando nas lojinhas, falando, ô, bom dia, seu José, e aí, bom dia, José, tudo bem? Posso fazer uma oração por você? Como é que tá a família? Morreu minha bezerra ontem, vamos orar para Deus abençoar você. É isso, uma igrejinha aí de umas 70 pessoas no máximo, e ganhando a cidade para Jesus de pouquinho em pouquinho. É isso. Ninguém perguntou o que eu amo fazer. Eu amo isso. Mas por que você não está fazendo isso, Rafa? Porque eu tenho uma missão que Cristo deu, e essa vocação no momento é pastorear o Alcance Jovem. Você está comigo? E servir os meus irmãos, e eu vou fazer isso com todo o meu coração. Então, deixa eu falar, o mundo falou uma parada para você, viagem. Não, faça o que você ama. Mentira, cara, não tem como você fazer o que você ama. Para você conseguir fazer o que você ama, você precisa demorar bastante amando o que você faz. Então pega essa frase com você. Ame o que você faz até poder fazer o que você ama. Eu queria servir o Senhor no ministério a tempo completo quando eu tinha 19 anos de idade, mas eu só consegui fazer isso 10 anos depois. E enquanto isso, você fazia o quê? Eu pregava de Jesus, cara, no meu trabalho, na minha faculdade, em todo lugar que eu ia. Por quê? Porque eu não posso negar quem eu sou. Eu sou alguém que fui chamado a ter comunhão com Jesus, ser transformado em imagem dele. Minha missão é uma vocação celestial. Qual foi a missão de Cristo? É a mesma missão minha e sua, vocação: entregar a vida pelos nossos irmãos. Jesus
abriu a mão da vida dele para entregar para os seus irmãos. É a minha e a sua. Então a nossa briga de vocação ou de missão nunca vai ser uma briga para ver quem aparece mais, vai ser uma briga para ver quem serve mais. Você está comigo? Gente, é tão fácil, deixa eu falar para você, é tão fácil ser igreja e comunidade espiritual. A gente complica tanto, porque a gente está querendo fazer de acordo com as nossas carências, ausências, paixões. Eu lembro a primeira vez que a gente foi fazer uma conferência do Alcance Jovem. E eu lembro que, a gente ia fazer uma confraternização de liderança de célula. Pegamos um lugar, reservamos um lugar, alugamos umas paradas, pagamos as paradas alugadas para a galera brincar. Ia ser num sábado. Na sexta-feira à noite ia ter o especial de Natal, pastor Marcelo Bonfim organizando. E estava tudo certo. De repente, há 2 semanas do nosso evento, foi a primeira vez que eu estava organizando um evento com os jovens, o Bonfim chegou e falou: Rafa, cara, lotou sexta-feira, a gente vai ter que abrir uma sessão no sábado, mas não se preocupa, a gente vai fazer à noite, a tua confraternização é de manhã e de tarde, não vai atrapalhar. E eu falei, realmente, não vai atrapalhar a minha confraternização, mas vai atrapalhar o teu especial de Natal, porque tem um monte de gente líder que vai que vai servir no especial de Natal, que está na confraternização, e os caras vão estar podres de cansado. Não, Rafa, vai dar certo. Eu falei, não, meu filho, está resolvido, está tranquilo, eu cancelo o meu e faço outra hora. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: cara, mas o teu era antes do meu, mas já estava tudo certo, você vai cancelar o teu? Eu falei, porque as pessoas estão acostumadas a brigar por causa de outros, por causa de evento, fazer coisa. Olha só que loucura, irmão. A gente senta na mesa da liderança, Thiago, e a gente fala assim, gente, vamos fazer isso aqui para a gente se encontrar, vamos. Aí a gente começa a discutir no como a gente vai fazer, ou quem a gente vai convidar. Aí eu falo, para. Gente, a gente está desencontrando para decidir como a gente vai se encontrar, acabou, não faz mais nada. Você acha que Deus está precisando? A gente romantizou. Não, quando nós tocamos, quando nós cantamos, quando eu prego, os anjos param e falam, agora o Rafael vai começar a ministrar, silêncio celestial. Para com isso, irmão. Nossa, como ele sabe de Bíblia. O diabo sabe mais de Bíblia do que eu. Mas sabe que o diabo não sabe? Morrer pelos irmãos. Ele não recebeu essa vocação, ele não recebeu essa missão. Então você quer viver uma vida plena, quer viver uma vida completa, viva para morrer pelos seus irmãos. Essa é a sua vocação, é a missão do Cristo que foi passada para mim e para você. A ovelha morde, e você pode ser morte ou pode ser vida para ela. Vai ser veneno ou você vai ser cura. Não tem outra conversa, não tem outro caminho. A gente está tentando bolar um jeito. Às vezes eu vou numas conversas com lideranças que eles falam, nossa, como é que a gente faz para resolver os problemas da igreja? Não vai, irmão. Você já leu as cartas do primeiro século? É treta atrás de treta. A igreja foi feita para a gente entrar aqui, pisar nos calos dos outros, derrubar os ídolos internos um de um. Enquanto a gente não decidir receber a vocação de Cristo e morrer uns pelos outros, vai ser essa bagunça. Mas quando a gente descobrir, receber e aceitar que nosso chamado é ter comunhão com Cristo, nosso propósito é se parecer com Ele, e a nossa vocação e missão é morrer pelos nossos irmãos, independente da área que seja, que eles precisem, tá pronto, agora a tua vida vai valer a pena, agora você vai estar pleno e realizado. Não resolvendo suas carências e ausências, você vai descobrir que é na sua entrega que você não precisa de mais nada, que você vai começar a olhar e Jesus vai compartilhar o coração dele contigo. Você recebe essa palavra? Coloque-se de pé comigo então, por favor, nessa noite. E nisto consiste o amor. Não é sentimento o amor. O amor é decisão, é atitude. Nisso consiste o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Imagina.
Qual é o nível de entrega que isso exige? Todo. É o que o pastor Samuel falou aqui no começo. A gente só vai receber tudo de Cristo quando Ele tiver tudo de nós. Em Êxodo capítulo 12, na Páscoa, quando Deus institui a Páscoa, uma das regras era: comam o cordeiro por completo, não pode deixar nada, não tem como ser seletivo naquilo que nós temos de Cristo. Ou teremos tudo dele, ele terá tudo de nós, ou ele não vai querer nada. Então você quer o avivamento? Quem quer o avivamento? Você quer o avivamento, meu amigo? Eu também quero, mas eu descobri que é uma coisa: para que aconteça o avivamento, tem que ter um amigo de Jesus que tem que estar disposto a morrer, para que depois de 4 dias ele vai se encontrar com o amigo dele e trazer um avivamento para a cidade. Então isso aqui a gente chama de altar. Eu não sei você, meu amigo, mas eu só conheço uma função para o altar: é morte. Então eu sei que eu estou pregando o que você já sabe. É aquela parada que eu falei, que o Isa falou para mim: cara, a gente vai em todas as conferências e a gente sai falando: cara, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. É isso. Mas quem sabe, de tanto a gente ouvir, a gente começa a fazer. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, e eu queria que a gente tivesse um tempo de ministração do Senhor ministrando ao nosso coração. Enquanto o pastor Samuel, a Bia, a banda nos conduzem a esse lugar de adoração, eu queria que você entendesse que isso aqui hoje é um altar, não só físico, mas simbólico. E se você ouviu essa mensagem e de alguma maneira o Espírito Santo falou ao seu coração, eu não estou preocupado quem vai vir aqui para frente ou quantas pessoas, tem nada a ver comigo isso aqui. Mas se você ouviu essa mensagem, você falou: cara, a minha vocação e a minha missão é uma entrega voluntária, total, de morrer pelos meus irmãos, para manifestar o caráter e o coração de Cristo, porque esse foi o modelo. Eu quero fazer. Se você sentir a vontade, quiser, num ato, se entregar para o Senhor nesse altar voluntariamente, você fica à vontade.